Vigiai e orai, vigiai e orai, do irmão José. De quando em quando? De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples ações na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos na vida, que efetue honesto balanço de tuas ações, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito, que não representes para ti mesmo, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te vejas como não ousa mostrar-te aos outros, que analise as tuas tendências e conheças as tuas inclinações, que esteja com Deus, sem que ninguém mais esteja contigo. Graças a Deus, a Jesus, e a Francisco de Paula e ao nosso querido Pai Jacó. Graças a Deus. Obrigada, Leia. Eu queria ler só uma paginazinha bem pequena do Minutos de Sabedoria, do Pastorino, que eu achei bem interessante essa leitura. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa. Servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostramos-lhes o caminho da subida. Muito interessante, porque, como diz, né, aquele ditado, o exemplo arrasta multidões. Então, quando a gente age de uma forma boa, os outros prestam atenção, aí querem seguir o nosso exemplo também, né? É aquela não deixar candeia debaixo do alqueire. Então, agora vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo à espiritualidade amiga da casa, de Francisco de Paula, que nos oriente, nos ilumine nessa noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Pai de infinita bondade e sabedoria, Jesus amigo, nosso mestre querido, Pai Jacó, espiritualidade que está sempre conosco. Continue nos acompanhando, nos iluminando, nos orientando. Ilumine também, Senhor, a nossa irmã que irá trazer para nós o estudo dessa noite de hoje, que possamos fazer com ela reflexões, que tenhamos orientações do nosso Evangelho, para que assim possamos prosseguir na nossa jornada evolutiva, mais fortalecidos, mais iluminados e mais orientados para o caminho do bem, para o caminho do amor, da fraternidade e da iluminação interior, que assim, como disse a nossa leitura, estaremos também ajudando os nossos irmãos de caminhada, acendendo uma luz, aquela luz no fim do túnel, que sempre nós buscaremos quando estamos mais preocupados. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, de Francisco de Paula, damos por aberto nossos trabalhos, a nossa sessão da noite de hoje. Graças a Deus. Denise, você pode ler para nós uma partezinha do Evangelho? Obrigada. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, meu querido Pai Jacó. Capítulo 19. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Item 1. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Item 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Item 3. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém,
Vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Graças a Deus, a Jesus e ao querido Pai Jacó. Muito obrigada, Denise, pela sua leitura. Então, agora vamos passar a palavra para a nossa querida Regina, que vai trazer para nós o estudo do Evangelho. Boas vibrações e boas reflexões para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, gratidão ao Pai Jacó, gratidão pela oportunidade do estudo, né, que vocês estão sempre dando, né, para a gente poder trazer essas reflexões, né? E é muito bom isso para quem faz, né? Eu acho que é quem mais se beneficia, porque a gente tem um tempo limitado, então muita coisa fica, a gente não consegue passar tudo, né? Mas a gente vai aprendendo muita coisa, então é muito bom, né? Então, gratidão a todos, né? Boa noite a todos, é uma alegria sempre, sempre estar aqui com vocês, adoro esse grupo, é muito bom. Então, o nosso estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 23, itens 1 a 3, né, que a gente convida todo mundo a ler, que Kardec dá o título de Estranha Moral, né, e seria a parte de odiar os pais. E é muito interessante, quando eu comecei a fazer o estudo, né, eu fui lá, né, onde Kardec cita aqui, né, que Kardec tira alguns versículos, né, do capítulo 14 de Lucas, não é? E aí eu fui no Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, né, para buscar esse capítulo também, que eu acho sempre legal a gente ler o capítulo, né, que tem uma continuidade. E esse capítulo, Lucas dá o título de Condições para seguir Jesus. Então, isso é muito interessante, né? Que quando ele fala, né, dessa coisa, né, que a gente sabe que esse termo odiar, né, essa tradução não é correta, né? Odiar seria gostar menos, né, gostar mais. Então, assim, não tem a ver com o nosso conceito de odiar, né? Mas nem por isso esse discurso de Jesus, essas palavras, elas são muito desafiadoras para a gente, né? Elas nos batem e fazem, opa, o que é isso? Né? Elas nos acordam. Né? E daí nós fomos em Mateus, capítulo 10, que é o segundo trechinho, o item 2, que Kardec tira. E nesse item 10, é Mateus, que foi realmente discípulo de Jesus, que seguia Jesus, né? Mateus e João, né? Ele dá esse título de Sermão para os 12 discípulos. Eu achei isso muito interessante, né? Porque quando ele fala do sermão para os 12 discípulos, é antes deles saírem, né, em missão, né? Saírem para fazer o que estão para fazer. Então, primeiro ele começa com a missão dos 12. E olha que interessante que Jesus fala: eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede prudentes como a serpente e mansos como as pombas. Então, Jesus vai instruindo, né? Daí, Jesus vai falar, sim, sobre as perseguições que a sua doutrina, né? que a mensagem dele vai trazer, né? Porque a mensagem dele vai exatamente contra a hipocrisia. É como ele, tanto que Jesus diz, eu não vim, né, derrogar as leis nem os profetas. Eu vim trazer para vocês a lembrança de que todo o Pentateuco, todos os profetas estão dependurados no amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso consta do Pentateuco, e o próximo como a si mesmo, que também consta do Pentateuco. Mas é como se esquecesse disso. Né? Então, se pega a lei e se segue ali para o outro, né? Ao pé da letra, rígido, né? Para o outro.
Não para eles, né? Que conheciam a lei, os fariseus, os doutores da lei, eles estavam no outro, como diria o Bruno Henrique, patamar, né? Então não precisariam dessa rigidez toda, né? Então Jesus ele vai trazer uma coisa que nos torna irmãos. E aí imagina você ser irmão daquele pobre, daquele doente, né? Imagina você ser um doutor da lei e ser irmão daquele que não tem nada. E isso, ele sabia que isso ia trazer muita coisa, né? Quando você quebra a tradição, quando você quebra algumas coisas, isso traz um movimento que é complicado, né? Mesmo para a sociedade. E aí ele vai falar também, né, das perseguições que eles vão sofrer. Ele já conversa com eles antes de começar esse trabalho. E aí ele fala das divisões, né? Que aí é exatamente a parte aqui do Evangelho que nos cabe, né? E depois ele fala sobre a recepção, quando ele fala para os apóstolos, quem os recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aí, depois de todas essas instruções, né, onde essas divisões estão aí incluídas, ele parte, né? Então, a gente vê que Jesus ele instruiu os discípulos. E o Evangelho, hoje, é o nosso grande instrutor. Não é verdade? Agora, para isso, a gente se vê como discípulo? A gente se vê como discípulo de Jesus ou acha que aqueles eram os discípulos, né? Eles que tinham que ser perseguidos, eles que tinham que passar por tudo. A gente não precisa mais disso. Mas nós somos discípulos de Jesus, então a gente tem que saber o que é discípulo, né? Se a gente não sabe o que é discípulo, como é que eu posso dizer que sou discípulo? Então, discípulo quer dizer aprendiz. Discípulo quer dizer aluno receptivo a ensinamentos. E daí vem a palavra disciplina, né? Então, disciplina não é um quadrado. Disciplina é aquele que aprende e aplica com razão aquilo que aprendeu, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente lê o Evangelho, a gente medita sobre as palavras, ou a gente lê e já leu, né? Ou deixa aberto em alguma página e sabe-se lá para quê, né? Tem isso também, né? Aberto ali, já está ótimo, está bacana. A gente medita, a gente mastiga as palavras, a gente degusta essas palavras. Nossa, odiar, amargo, né? É amargo, né? A gente degusta abandonar pai, mãe e filhos, né? Deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vir trazer a paz, mas a divisão. A gente degusta isso. A gente reflete sobre isso, a gente vai buscar onde entender isso, porque senão a gente se torna papagaio, né? A gente está fazendo como na época de Jesus. A gente diz assim, mas não estou nem entendendo o que o outro está falando. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente tem dúvidas. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala, será que Jesus disse isso mesmo? Sim, foi ele que disse. Mas em que lugar, né? E com que intenção? Isso que a gente tem que também pesquisar e procurar, né? Então, eu fui procurar no Anselmo Brum, né? Que é um monge beneditino que eu trouxe no meu outro estudo. Eu gosto muito dele, ele tem muito um estudo em cima de Jung, da psicologia. É muito interessante. Ele diz o seguinte, que não devemos nos orientar pelas expectativas dos outros, mas seguir a voz interior. Seguir Jesus significa seguir os impulsos interiores do coração, pois é por meio deles que Deus nos fala. Deus está em nós, Deus faz morada em nós. E cada um de nós conhece fé e dúvida, não é verdade? Nós não somos espíritos imperfeitos, nós não trazemos as nossas arestas, as nossas sombras, não trazemos a nossa virtude, a semente divina em nós, né? Então, nós temos essa dualidade. É aquela história dos dois lobos, não é? O lobo bom e o lobo agressivo. Qual deles eu alimento?
né? Então, a gente tem que saber usar nossas virtudes para iluminar a nossa sombra. E não dizer, não, sombra eu não tenho, não. Né? Ou mergulhar nela. Isso é muito importante. Então, ele diz o seguinte, que a dúvida me desafia sempre a formular a minha fé de forma nova para que eu possa compreendê-la e aceitá-la. Então, quando a gente lê sobre estranha moral, eu acho isso muito interessante, né? A gente poder compreender e aceitá-la. Mas quando eu rejeito a dúvida, eu me torno fundamentalista, porque aí eu já não questiono mais nada. Eu aceito qualquer coisa. E eu sigo não pela porta estreita, porque a porta estreita é a porta que cada um cabe, exatamente. Porque nós somos indivíduos. Né? A porta larga é aquela que a gente deixa de ser indivíduo e passa a ser massa. E aí a gente perde a nossa função de espírito que está aqui para crescer e evoluir. Né? Então, ele fala o seguinte, uma pessoa que é firme na fé não se deixa abalar pela dúvida, mas confronta a dúvida para que possa crer de uma forma que também satisfaça sua razão. Isso lembra quem? Kardec, gente. Fé inabalável. Só é o que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não é isso que a gente aprende na doutrina espírita? Não é isso que Kardec diz para a gente? Né? Então, nós fomos pesquisar, e o Anselmo Grum, ele fala que Jesus ensinava através das parábolas, através das figuras, das palavras figuradas, deixai os mortos enterrar os seus mortos, né? Isso é uma palavra figurada. As máximas encorajadoras, que são o quê? É o Sermão do Monte, não é? Avante os que estão sofrendo, avante os brandos e pacíficos, avante os que têm frente de justiça, né? Então, são palavras encorajadoras que Jesus usa, né? Mas ele também usa palavras provocativas, como no caso, né, do odiar pai e mãe. Né? Ele está nos provocando. Né? Então, a gente vai ver aqui como nesse livro aqui, olha, Jesus como terapeuta, o poder curador das palavras. Tá? O Anselmo Grum ele faz um estudo sobre as palavras de Jesus, sobre as curas de Jesus. Esse livro é muito interessante. E ele fala o seguinte, quando o mestre provoca com suas mensagens, ele quer questionar nosso ponto de vista, quer nos desafiar para que reflitamos sobre a nossa vida. Muitas vezes temos noções erradas da nossa vida e nos agarramos a elas. Acreditamos ter uma visão correta, pois nossa visão condiz com o bom senso. Achamos que ela concorda com a tradição espiritual que abraçamos. Achamos, né? Muitas vezes, porém, corremos o perigo de quê? De nos acomodarmos em nossas visões. E, por isso, rejeitarmos um caminho que nos levaria a novas dimensões da vida. Numa situação assim, Jesus precisa nos provocar e desafiar para que questionemos as nossas noções. Só assim iniciaremos a nossa caminhada e perguntaremos como devemos viver. Aqui eu me lembrei muito, sabe de quem? De Paulo, que era Saulo, e teve que desafiar a família, teve que desafiar todo mundo, e encontrar o próprio caminho. Jesus desafiou Paulo a isso. E ele aceitou o desafio. Aquela era a porta estreita dele. E ele foi lá. Né? Então, eu me lembrei imediatamente de Paulo nesse pedacinho. Né? Então, aqui no Evangelho, Jesus nos provoca dizendo assim, olha, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Né? Então, com essa fala provocativa,
Jesus não quer justificar nossas brigas familiares. Antes, deseja que não nos deixemos dominar ou nos definir pelos outros. Porque se Saulo não tivesse enfrentado a família, né, nós não teríamos, Paulo não seria o apóstolo dos gentios. Não é verdade? Então, Jesus, ele quer nos encorajar, no primeiro passo, distanciar-nos dos outros de forma saudável. Precisamos encontrar nossa própria posição e aprender a permanecer firmes. Somente assim, relacionamentos saudáveis são possíveis. Em muitas famílias, né, a gente vê em famílias, em trabalho, em vários lugares em sociedade, né, não existe relacionamentos verdadeiros. Nelas, tudo é submetido à tradição familiar. Então, existem roteiros para cada situação. Nós não pensamos assim. Nessa família, não fazemos isso. Desse tipo de coisa, não é? Então, o mestre nos provoca e nos encoraja a descobrirmos nosso caminho e conquistarmos nossa posição diante da família, já que uma comunhão boa só é possível se encontrarmos nossa própria identidade, né? Então, quando eu me tornei espírita, eu venho de uma família católica, meu pai é extremamente católico, e dia 8 de dezembro, nós sempre, desde a barriga de minha mãe, né? E minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos de idade, quando minha mãe desencarnou, eu tinha 3 anos de idade, né? E meu irmão 2. E nós sempre fomos à missa de Nossa Senhora da Conceição no dia 8 de dezembro, com meu pai. Eu me tornei espírita, eu vi que papai ficou assim, ele me abraçou, tipo, ok, né, o seu caminho, mas eu vi que ele ficou com uma carinha assim, preocupada, né? Chegou o dia 8 de dezembro, eu cheguei na missa, quando ele me viu, ele deu um sorriso, e quando acabou a missa, ele veio me abraçar e ele falou, minha filha, eu achei que nunca mais nós estaríamos juntos nessa data. E eu falei para ele, papai, nada nesse mundo seria capaz de acabar com esse amor, não é? Então, é isso, uma comunhão boa só é possível se encontrarmos nossa própria identidade. Eu encontrei a minha na doutrina espírita. Ele continua sendo católico, mas esse dia é o dia do nosso encontro, da nossa família, né? Então, a gente não perde, ninguém perde nada, todo mundo só ganha, só soma, né? Então, ele fala, apenas o homem livre que encontra a sua própria identidade pode entender o que Jesus espera de nós e aceita o desafio da mensagem de Jesus. Às vezes, porém, confundimos esta com boas maneiras e conformismo. Ele quer pessoas livres, nos provoca para que ousemos nos aventurar em nossa liberdade, capacitando-nos assim para relacionamentos verdadeiros, né? E aí ele continua aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentro de vós, que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E aí ele fala o seguinte, a palavra renúncia própria tem sido interpretada erroneamente como autonegação, automutilação e autodesprezo. Mas não é disso que Jesus fala. A palavra grega para renúncia significa dizer não, recusar-se. Aquele que o segue precisa dizer não às tendências egocêntricas de sua alma, que também querem dominar a semente divina em nós, né? Que são os nossos véus, egoísmo e orgulho. Então, é isso, a renúncia é essa. Eu dizer, olha, não, egoísmo não, não, orgulho não. E tentando melhorar isso no dia a dia, né? Da mesma forma, muitos têm interpretado de forma errada a imagem de carregar a própria cruz. Às vezes, acham que devemos dificultar nossa vida ao máximo e fazer sacrifícios sempre que possível, né? Aquela autoflagelação, né? Carregar a sua cruz, porém,
significa aceitar aquilo que diariamente cruza o meu caminho. Ela é um símbolo para a unidade de todos os opostos. Tomar a cruz, portanto, significa aceitar com todas as minhas contradições. Tomar a cruz significa abraçar-se com todas as forças e todas as fraquezas, os aspectos saudáveis e os doentes, as qualidades vistosas e as feias, as partes imaculadas e as manchadas, os sucessos e os fracassos, as coisas vividas e as coisas perdidas, o consciente e o inconsciente. Tomar a cruz significa aceitar-se a si mesmo com todas as suas contradições. A palavra paradoxal daquele que tenta salvar sua vida ou sua alma e assim a perde, nos provoca reflexão sobre aquilo que realmente nos leva à vida. E olha que interessante, a palavra salvar significa também curar, restaurar a saúde e redimir. E quais são nós estamos num planeta de quê, gente? Não é de provas e expiações? Não é para aprender a amar? Então, Jesus nos ensina que nós vamos nos curar, nos redimir, né? Através do amor, e isso é nos salvar. Isso é salvar a nossa alma. Né? E aí tudo vai ganhando uma conotação que Jesus realmente, né, disse isso. Né? Então, Jesus não nos deixa em paz. Sua palavra é como um espinho que não conseguimos tirar da nossa carne. Nos mantém em movimento e não se cansa de nos confrontar com o desafio de integrarmos totalmente a vida ao amor e às pessoas. Não é? Por isso que ele nos cutuca, né? Que a gente tem uma mania boba, né, de achar que só quer descansar, né? A vida quer fluir. Quando não flui, passa sem que nós que estamos vivendo participemos dela. Então, como é importante, né, a gente entender o que é carregar a nossa cruz, né? O que significa salvação, né? Não é alguém que vai tirar a gente, né? Somos nós, através do conhecimento, né, que vamos fazendo isso. Isso é muito interessante, né? E Joana de Ângeles nos fala que a religiosidade, isso é muito importante também, porque Jesus não veio trazer nenhuma religião, né? Ele não tinha nenhuma religião. Ele veio trazer o amor como forma de estarmos na vida, né? Nós é que fomos criando as religiões todas, né, de acordo com o que a gente consegue, né, entender mais ou menos desse amor e consegue retirar esse véu do egoísmo e do orgulho, né? Aí vão se criando as religiões e as normas, né? Então, a Joana, ela nos fala que na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo e conveniência, sem a coragem de assumir as suas convicções, receosas da rejeição do grupo. Adotam fórmulas do agrado geral, que foram úteis em determinados períodos do processo histórico e evolutivo da sociedade. E, não obstante, descubram novas expressões de fé e consolação, receiam ser consideradas alienadas, caso assumam as propostas novas, que lhe parecem corretas, mas não usuais, e sim de profundidade. A religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião, uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Isso está no Homem Integral, Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. E quando eu li isso, eu me lembrei do pai de uma senhora que eu atendi. Ela era muito católica, e o pai dela era agnóstico.
não tinha religião nenhuma, mas foi um homem que fez muito bem mesmo. Ele foi um dos primeiros dentistas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele fundou todo o tratamento dentário gratuito, né, aqui no Rio de Janeiro, e ele era um homem boníssimo. E aí, ele, quando ele ficou doente, ela foi se confessar, ela foi falar com o padre, né? Falou: padre, eu estou com tanto medo que papai pode morrer a qualquer momento e papai não tem religião nenhuma. E ele falou para ela: minha filha, se tudo que você me conta do seu pai é verdade, ele tem um lugar no céu garantido, muito mais que esse bando de beata que não sai daqui da igreja. Então, a gente vê, né, que é o amor que vai, né, garantir. Né? Uma vez eu ouvi isso, eu não sei quem foi que falou, mas que quando a gente chegar, né, lá na verdadeira vida, não vão perguntar para a gente o que você fez, o que você não fez. Não, vão perguntar quanto amor você colocou em cada coisa que você fez. É isso que vamos perguntar. Né? Então, para finalizar, mais Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, porque ela tem um capítulo, que é o 31, que ela fala das cruzes. Né? E eu acho muito importante a gente resolver essa história de cruz na nossa vida, né? Não? Então, ela fala assim, eu não vou ler todo o capítulo, porque é muito grande. Os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboram para eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior. No aparente paradoxo das propostas do mestre, quais aborrecer-se dos familiares, do mundo, das paixões, preferindo o reino de Deus, há um significado muito especial: deixar os mortos enterrar os seus mortos, optar pela espada, pelo fogo, ao invés de pela comodidade, pela paz estagnada, representa um convite severo à consciência para que se resolva pelo que lhe é mais importante. O ser, no entanto, é livre, e para tanto ama, sem reter-se ante as novas possibilidades que detecta a cada momento que cresce espiritualmente, antevendo o próprio futuro. Nesse contexto, ele guerreia pela liberdade de movimento, de escolha, de direcionamento, de seleção de valores, não se demorando nos estreitos círculos dos cometimentos pessoais e dos feudos domésticos, porque a humanidade é a sua meta e o universo é o seu fanal. Jesus sabia dessa aspiração máxima e vivia integralmente, rompendo as amarras da sordidez da cultura escravagista e desprovida de infinitos. Separar os operosos dos acomodados, dividir a sociedade que já não se comporta feliz quando se conduzindo pela faixa da tradição, das heranças atávicas do passado, sem idealismo, romper com as imposições em predomínio na sociedade, por aspirar-se a mais amplos horizontes, aqueles que facultam visão de infinitude, eis o que propõe o mestre sábio. Jesus pagou pela audácia de perturbar os sonos dos poderosos, de sacudir os embriagados dominadores de outras existências, de rebelar-se em relação às diretrizes da mentira acomodada, da exploração das mentes e dos corações pelos triunfadores da astúcia e da bajulação, infelizes, no entanto, todos eles movimentando-se nos palácios vazios de objetivos enobrecedores onde se encontravam. À luz da psicologia profunda, carregar a cruz invisível é transformá-la em asas de ascensão, identificando os madeiros de dor e de sombra para alterar-lhes a constituição. Carregar, portanto, a sua cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir,
para trabalhar e alcançar as metas da autoiluminação, tendo como modelo Jesus, que rompeu com tudo aquilo que era considerado ideal, estabelecido, legítimo, porém predominante nos círculos viciados dos poderosos, que o túmulo também recebeu e consumiu na voragem da destruição dos tecidos, não, porém, das suas vidas. As criaturas, no entanto, não se libertando totalmente das formalidades e imposições externas a que estavam acostumadas, reintroduziram no pensamento do mestre Galileu as suas formas asfixiantes, os seus dogmas infelizes, castrando as mais belas expressões da mensagem. Face às conquistas modernas, especialmente na área das ciências psíquicas, da astrofísica, da química molecular, da física quântica, que desmistificam a matéria, o Evangelho ressurge com força e autenticidade, confirmadas pelos imortais, que retornam do túmulo para comprovar a indestrutibilidade da vida e as consequências do comportamento humano, sempre responsáveis pela felicidade ou desdita de cada um, abrindo espaços luminosos para a aquisição da paz e da felicidade. Mas, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao querido Pai Jacó. Obrigada. Que lindo, obrigado pelo seu estudo, Regina. Tão bom, né? Já é bom a gente estudar o Evangelho, refletir assim, todo mundo junto, né? Com tanto ensinamento, tanta busca, né? Joana de Ângeles também junto. Muito bom. Graças a Deus que a gente tem essa oportunidade. João Santana, boa noite. Depois que nós fizermos a prece para os desencarnados, você pode fazer a prece de agradecimento? Obrigada. Então, agora vamos aproveitar toda essa vibração maravilhosa que nós recebemos aqui com a palestra da Regina. Vamos fazer a nossa prece de radiação, aproveitar esse momento e pensar em todos aqueles que a gente quer mandar essa vibração de amor, de carinho, de ajuda, os nossos familiares, amigos. Pai amado, Senhor Jesus, Francisco de Paula, Pai Jacó, espiritualidade amiga que está sempre conosco, às segundas-feiras, às 20 horas. Nesse momento de oração, mentalizamos a sua presença diante de nós e rogamos, sem qualquer cerimônia, a bênção do seu abraço espiritual. Ai, Jesus, como é bom que a força da sua presença renove nossos corações, a fé, a esperança e o amor, como disse a nossa irmã. Ensina-nos, Mestre, a encontrar o equilíbrio na sabedoria e a harmonia, na mesma mansidão que viestes ensinar e que tanto queremos alcançar, os seus ensinamentos. Levai, Senhor, a todos os lares, aos hospitais, aos abrigos, aos orfanatos, a sua luz, para iluminar a caminhada de todos nós, tão necessitados, nos fortalecendo, nos ajudando a seguir em frente sem desistir. É proibido desistir. Iluminai a todos os trabalhadores das casas espíritas, os dirigentes, iluminai a todos nós, iluminai o nosso país, o nosso planeta. Derrame alívio, Senhor, e consolação nos momentos de aflição que todos nós passamos, o que passaremos. Envie vibrações intensas de paz, harmonia, nesse mundo de expiações. Fique conosco, Senhor, agora e sempre.
Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e também ao nosso querido Pai Jacó. Assim seja. E agora vamos então fazer a prece para os nossos irmãos que já partiram para a verdadeira vida. Edu, pode fazer a prece para a gente, por favor? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, meus irmãos, vamos trazer aos nossos pensamentos aqueles nossos irmãos que já partiram para a verdadeira vida, a quem nós pretendemos endereçar nossas preces. Pai amado, nós te rogamos, Pai, por todos esses nossos irmãos, nossos companheiros aqui nessa jornada, mas que já retornaram à verdadeira vida. Pedimos por todos esses nossos irmãos que estão desencarnando agora, muitos deles desorientados, aqueles que estão desencarnando sem ter o mínimo de conhecimento do que é a vida futura, para que eles sejam recebidos, amparados e encaminhados aos prontos-socorros do espaço. Que eles também possam ter essa oportunidade que nós tivemos hoje de escutar o estudo de nossa irmã, que é um estudo que serve tanto para nós quanto para os nossos irmãos desencarnados que estão já na vida extrafísica, lutando com dificuldades que ainda não se encontraram, ainda não se conhecem, né, conforme nos ensina Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo, para que todos nós possamos, juntos, né, nessa caminhada, seguir em frente e pedir para um mundo melhor, para que o amor incondicional prevaleça sobre o nosso planeta. Obrigado, Senhor, com a graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. Obrigada, muito obrigada. João, você pode fazer agora a nossa prece de agradecimento? Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao nosso querido irmão Pai Jacó. Deus de infinito amor e misericórdia, só temos a agradecer a esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esse estudo, que por sinal bastante edificante para o nosso crescimento moral e espiritual. Agradecemos também a oportunidade, agradecemos também aos nossos amigos espirituais pelo suporte que foi dado a esta sessão de estudos, por ter iluminado a nossa irmã Regina para que nos apresentasse um estudo maravilhoso desta noite. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao nosso irmão querido Pai Jacó. Obrigada, João. Obrigado a todos. Eu vou pedir só um minutinho, a paciência de vocês, para poder ler o Evangelho, tá bom? É rapidinho. A congregação ficará fechada para o recesso de fim de ano do dia 23 de dezembro, inclusive, até o dia 1º de janeiro de 2024, reabrindo no dia 2 de janeiro. A congregação precisa da nossa ajuda, estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira bem difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por essa dificuldade e a assistência dos vovozinhos também, do Lar de Francisco, os nossos assistidos, eles pedem para contribuir de qualquer forma, quer seja com alimentos, quer seja com doação financeira, para que nesse momento difícil a gente possa ajudar. Retornamos com as preces coletivas abertas ao público, sempre na primeira e segunda-feira do mês, às 18h30, no salão do segundo andar. Não é necessário marcar ou se inscrever para assistir à prece coletiva. O passe infantil
é realizado no horário da sessão dominical, às 13h30, junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, o passe é realizado durante as sessões públicas. A biblioteca e livraria está funcionando em horários restritos, por enquanto, terça-feira às 8h30, desde as 8h30 às 20h, na quarta, de 8 às 10h30 e 16 às 20h, na quinta, de 2 às 5h30. Precisamos de voluntários para ampliar nosso horário de atendimento. As preces e evidências continuam a marcação normal, né? Elas agora estão naquele vão embaixo da escada do segundo andar. O horário de atendimento é terça e quarta, de 8 até 9h30, quinta-feira, de 14 até 18, sexta-feira, de 14 às 16h30. Médios voluntários venham fazer parte da equipe de atendimento ao médio enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 98899-9931. Enxoval de bebês, o cadastramento das gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17. São necessários RG, cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. As entregas são feitas na congregação. A campanha do quilo, para compor nossas cestas básicas, elas são entregues mensalmente às nossas crianças e os nossos assistidos. As doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 971339513, ou, se preferirem, também diretamente na congregação. Nesse momento, estamos precisando de feijão, arroz, café e leite em pó. E, por fim, o Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Às vezes, nós podemos conhecer alguém e podemos indicar. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, EG e XG, e de luvas de látex tamanho M e G, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropore, e as entregas podem ser feitas na congregação ou no lar, na Rua Figueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16. Gratidão a tudo que aconteceu hoje nessa noite, a palestra da nossa irmã, as vibrações, como disse o João, as vibrações que recebemos, a ajuda dos nossos amigos espirituais. Então, nós só temos que agradecer a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao nosso querido Pai Jacó. Vamos em paz e que tenhamos uma noite linda e iluminada, pensando em Jesus.